Cumprimentar a todos os conselheiros em nome da mesa que vai dirigir essa terceira reunião do Conselho Estadual do CONSEG, né? E dizer assim que é muito prazeroso estarmos aqui reunidos nessa primeira reunião desse ano e com assim, uma perspectiva positiva, embora o nosso país esteja passando por um momento tão difícil. Mas nós estamos aqui porque as instituições estão acima e devem estar acima das questões políticas, político-partidária e até mesmo desses problemas gravíssimos que nós estamos passando. Então, é muito importante, eu digo isso porque é importante que a gente mantenha o positivo e nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto conselheiro, né? Então, eu passo essa mensagem realmente como uma paranaense que acredita na cultura, na educação, mas acredita numa perspectiva de futuro. E o futuro se constrói a partir de momentos como esses aqui, onde a gente decide, discute coisas e discute perspectivas, decisões que estruturam o nosso futuro e o futuro das próximas gerações. Bem, então eu passo agora a palavra ao presidente para encaminhar os nossos trabalhos. Obrigado, querida. Bom dia a todos. É um prazer imenso, mais uma vez, a gente poder conversar sobre cultura, responder algumas coisas que são anseios da nossa classe artística, dizer que a gente tem cumprido tudo que nós estamos combinando com todas as classes, com todos os segmentos da cultura. Eu estou bastante feliz com o andamento das coisas, acredito que tempos melhores virão em todas as áreas. Dizer que o Profice me dá bastante orgulho nesse momento como pontapé inicial. Os números depois nós vamos passar, né, Renata? A gente está atingindo esse número aqui, é maravilhoso, de 950 ações culturais pelo Estado do Paraná. Ainda nessa próxima semana a gente vai fazer uma reunião com várias empresas que pagam ICMS bastante alto, para que essas empresas possam abraçar esses projetos culturais em todas as regiões do nosso Estado. Então o Profice, a tendência dele é a gente deixar ele mais forte, consolidar efetivamente. E agora a minha próxima etapa é pedir mais dinheiro, para a gente abrir logo o próximo edital, que eu sei que é uma dúvida que vocês têm. É um pedido, é um anseio, e eu vou correr atrás disso nos próximos dias. O decreto que o governador Beto Richa assinou, 1715, de 24 de junho do ano passado, que estabelecia que a Secretaria de Estado da Cultura administrasse os projetos de lei Rouanet das estatais, foi um grande avanço para nós, para todos nós da área cultural. A gente aos poucos está conseguindo fazer as pessoas entenderem, as pessoas que eu digo, o pessoal, o staff da Assembleia Legislativa, principalmente os deputados, né? Porque os deputados, eles ainda têm uma demanda muito grande de pedidos de lei Rouanet, e graças ao decreto a gente conseguiu regulamentar, fizemos uma resolução destinando apenas os recursos para a circulação apenas não digo, mas uma parte desses recursos, quase na totalidade, para a circulação dos bens culturais e para festivais importantes do Estado do Paraná. Isso a gente tem conseguido. No primeiro edital já conseguimos 1.200.000 quase, já vamos ter um outro agora de mais 1,5 milhão, e a gente está na dependência do faturamento da Copel, da Sanepar, que é trimestral, que eles apresentam os resultados de faturamento. Então a tendência é que a gente saiba quanto que vamos ter no segundo semestre e se vamos ter no segundo semestre em função da crise e da diminuição da conta de luz. Eu nunca imaginei que eu fosse rezar para não chover, que eu fosse rezar para a gente ter mais recursos, porque, por exemplo, a UEGA, né, que é de termoelétrica, não abriu, não funcionou ainda em 2016. Então, o recurso para a Lei Rouanet para projetos culturais é zero na UEGA. Então, a gente está apreensivo e torcendo para que essa termoelétrica comece a funcionar para gerar recursos para a Lei Rouanet. Estou fazendo várias reuniões no estado do Paraná, com as macro-regiões,
Eu tive nos Campos Gerais, tive no Centro-Sul, em Irati, e na AME Rios. Aos pouquinhos a gente está conversando com todo mundo. A minha intenção é conversar com todas as regionais para entender o que as pessoas estão precisando, para ouvir as demandas das pessoas e corrigir os rumos. É muita coisa que tem que ser feita, tá, gente? Quero deixar claro, vocês sabem disso, né? Eu estou há 10 meses à frente da Secretaria de Estado da Cultura, é um desafio gigantesco, tem muita coisa parada, as demandas são gigantescas, mas eu acho que aos pouquinhos, com o apoio de vocês, dos municípios, a gente vai conseguir construir uma história legal. Mas o mais importante é essa descentralização, né? Apesar de eu ter feito muito inimigo aqui em Curitiba por causa dessa descentralização, de eu estar pensando no interior e não estar pensando na cidade onde eu moro e onde eu faço arte e cultura. Os meus pares aqui de Curitiba estão me olhando com cara feia porque eu estou olhando para o interior do estado. Mas eu sempre digo para eles, enquanto eu estive do outro lado, e logo vou voltar para o outro lado, eu nunca fui pedir nada para ninguém, a não ser participando democraticamente dos processos de utilização de receitas e recursos oriundos das leis e de editais. Nunca pedi dinheiro direto para ninguém e vou continuar agindo dessa maneira. Hoje eu peço dinheiro para a cultura do Estado do Paraná como secretário de Estado. Então, nesse ponto eu tenho condições e tranquilidade de dizer que a minha trajetória na cultura são 36 anos de carreira, eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila de nunca ter pedido nada, nenhum real, para nenhum governante. Todos os editais que eu participo são de forma democrática e, claro, então hoje eu tenho moral para dizer, eu quero pensar o interior do Estado, porque o interior do Estado sempre esteve colocado de lado. E enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Estado da Cultura, eu não vou deixar isso acontecer. Tá? O Profice, ele foi e é extremamente importante para essa descentralização. Bom dia, Brenda. Bom dia. Super importante para essa descentralização e a gente vai cada dia mais investir para que o Profice fique mais forte. Laura, você me cobrou na reunião passada do troféu Gralha Azul. Tá? Nós fizemos uma reunião bastante grande com algumas pessoas ligadas ao teatro e a Mônica Richbitter, e foi uma exigência que o próximo Gralha tenha um olhar diferenciado para o Estado do Paraná e vai ter esse olhar diferenciado para o Estado do Paraná. Então fique tranquilo que isso está sendo providenciado. A gente vai estar começando a montar um grupo de trabalho, eu gostaria que você fizesse parte disso, para a gente ver como é que a gente pode operacionalizar o troféu Gralha Azul no Estado. Eu estou muito preocupado com algumas, por exemplo, o Fandango, a Congada da Lapa. Eu tive reunião essa semana com o Candeeiro, tive reunião ontem a pedido do Candeeiro para que a gente desse uma atenção para a Congada da Lapa. E ontem eu já conversei com a prefeita da Lapa sobre esse assunto. O Fandango a gente já está alinhado, né, Beto, com o pessoal de Paranaguá, o Festival de Folclore, foi o Festival do Fandango que vai acontecer. Daqui a pouco você vai ter uma fala sobre isso, mas enfim, eu estou tentando, e vou conseguir, se Deus quiser, ter esse olhar mais forte para essas manifestações culturais que são extremamente importantes. Porque se nós não fizermos isso, são fadadas a terminar. A conversa que eu tive ontem com a prefeita da Lapa foi bastante significativa no momento em que ela mesma disse, olha, a gente procura fazer o que a gente pode pelos candanguinhos, conguinhos, mas o problema é que eles, às vezes, não querem. Eles querem jogar futebol, eles querem ir para brincar de videogame, eles querem fazer outra coisa a não ser. Então a gente está vendo de que maneira, ela me pediu apoio, eu vou correr atrás junto, talvez alguns recursos, para que se exista uma espécie de uma bolsa, de um auxílio, para que essas crianças sejam motivadas a participar da Congada. A outra opção também, que eu quero ver se eu consigo, e vamos conseguir, é colocar no Circula Paraná um espetáculo da Congada. Que eles possam circular pelo Estado, assim como o Fandango, como a gente quer fazer. Eu acredito que com isso, as crianças, os adolescentes vão se entusiasmar de viajar pelo Estado, de buscar essas apresentações, e com isso eles acabam tendo vontade de continuar fazendo parte da Congada. A gente vai mostrar os números do Profice agora ou depois? Agora tem um ponto de pauta que é o plano de salvaguarda do Estado. Eu não sei o que é essa. Muito bem, então eu passo a palavra à nossa secretária para a condução da... Bom, o segundo ponto de pauta seria a apresentação do plano de salvaguarda do Fandango Caiçara, que vem bem na esteira do que o
nosso secretário está comentando aqui, muito importante, que foi registrado como patrimônio cultural imaterial. Então, eu passo a palavra para o Leandro para poder relatar. Bom dia a todos, conselheiros. É um prazer imenso estar falando do Fandango Caiçara aqui nessa mesa para vocês. Quero dizer ao Fiane que eu sempre ouço dizer que o pé que dá fruto é o que mais leva pedrada. Então fique tranquilo que está no caminho certo. Eu vou começar falando aqui com um verso de Fandango, tá? Isso para expressar o meu nervosismo. Estou falando com vergonha de uma vez, pois eu não sirvo para falar no meio de vós seis. Vou fazer uma breve apresentação do Fandango que eu tenho em texto aqui e logo a gente já dá continuidade no plano de salvaguarda, tá? Fruto de imensa interação social entre a população nativa e o europeu que chegava ao Brasil, a cultura caiçara é uma expressão híbrida usada como uma das representações da construção de uma nacionalidade brasileira. Formada ao longo do processo de ocupação entre o litoral norte do Paraná e sul do Rio de Janeiro, desenvolveram-se nesse espaço práticas culturais complexas que se manifestam por um modo de vida próprio, baseado no cultivo da mandioca, na pesca artesanal, no extrativismo vegetal e na caça de subsistência. Entre as práticas culturais definidoras dessas populações, aponta-se o fandango como um dos elementos centrais e aglutinador. Em um fazer cotidiano, seja nos bailes, nas casas, quintais, ensaios de grupos ou na beira da maré, o fandango permeia e conecta diferentes comunidades litorâneas presentes nessa região. O fandango caiçara é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva, cuja área de ocorrência abrange o litoral sul de São Paulo e o litoral norte do estado do Paraná. Essa forma de expressão cultural possui uma estrutura bastante complexa e se define em um conjunto de práticas que perpassam o trabalho, o divertimento, a religiosidade, a música e a dança, prestígios e rivalidades, saberes e afazeres. Entrecortando relações marcadas por essa identidade específica, que se faz múltipla e em constante construção, o fandango com suas afinações, acordes e timbres forma um universo musical específico, transitando pela fé, parentesco, trabalho e festa. Juntamente com essa musicalidade própria, relaciona-se processos de confecção artesanal de instrumentos musicais, onde através deste ofício materializam-se saberes em formas de violas, rabecas, adufos e machê. Compondo ainda o universo em que se expressa o fandango, temos um conjunto de coreografias desempenhada por homens e mulheres que costuram entre batidos, bailados e passadinhos a socialidade caiçara. Devido à sua complexidade social e importância cultural, teve seu reconhecimento como patrimônio cultural brasileiro, oficializado pelo Ministério da Cultura no final de 2011. As concepções de territorialidade que permeiam a população que habita essa região são dinâmicas e flexíveis, sendo construídas ao longo de uma trajetória específica de ocupação social, histórico-social. Não é, portanto, apreendida somente por delimitações administrativas. Nesse espaço de limites fluidos, observa-se a importância do território para as práticas culturais dessas populações. Entre a lida com a roça, a pesca ou mesmo nas localidades mais urbanizadas, diferentes apropriações desse território se efetivam, definindo uma particular cosmografia, estabelecida através de usos, saberes e memórias coletivas, que atravessam o sentido puramente físico da noção do território. Seguindo o mesmo recorte proposto no dossiê de registro do Fandango Caiçara, pelo IFAM, em 2011, partimos do pressuposto de que o território do Fandango Caiçara não é uma região administrativa pré-existente, delimitada juridicamente, ou mesmo uma região uniforme, mas uma unidade territorial que apresenta referências socioculturais compartilhadas por determinadas populações, em uma região específica. Nos referimos ao território onde o fandango é uma forma de expressão central do compartilhamento de práticas, modos de vida, saberes e cosmovisões das populações caiçara. Essa área corresponde, portanto, aos municípios de Iguape e Cananéia, litoral sul de São Paulo, e Guaraqueçaba, Paranaguá e Morretes, litoral norte do estado do Paraná, estendendo-se a pequenos trechos de alguns municípios adjacentes, como Peruíbe e Ilha Comprida, em São Paulo, e Ubatuba e Paraty, em Rio de Janeiro. Eu venho falar para vocês aqui do Fandango Caiçara. O Fandango Caiçara, de 2005 para cá, teve um trabalho do Museu Vivo, juntamente com a Associação Caburé, lá do Rio de Janeiro,
fizeram um mapeamento dos grupos e dessas manifestações aqui pelo litoral paranaense e São Paulo. Esse trabalho de mapeamento resultou no encontro de fandango e cultura caiçara em Guaraqueçaba. O encontro aconteceu em 2008, 2006 e 2008, pela Associação Caburé, com patrocínio da Petrobras e mais prefeituras parceiras, né? Em 2008, a gente levantou um dossiê, fez um dossiê para fazer o pedido do fandango como patrimônio imaterial do Brasil. Entregamos ao IFAM, né? Em 2011, o fandango foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. O primeiro, na verdade, é bem do sul do país. E daí, então, a gente vem lutando e vem brigando para começar a construir um plano de salvaguarda desse fandango caiçara. Montamos um comitê, né, para fazer esse plano de salvaguarda, com algumas representatividades de todo o litoral caiçara. E de lá para cá viemos trabalhando em cima do fandango e vendo qual é a melhor forma de se criar um plano de salvaguarda para o fandango, né? E acabamos chegando na conclusão que o plano de salvaguarda seria um terceiro encontro de fandango e cultura caiçara. Esse terceiro encontro de fandango e cultura caiçara aconteceria na cidade de Guaraqueçaba e surgiria como uma mobilização a fim de reorganizar o fandango, que de 2008, que foi o último encontro, até os dias de hoje só tem tido ações de grupos mais diretamente. Então, estamos tentando uma certificação estamos tentando um convênio com o IFAM, né? E para tentar realizar esse terceiro encontro de fandango e cultura caiçara em Guaraqueçaba. Eu queria ver de vocês, senhores gestores e conselho, no que o nosso conselho poderia contribuir e colaborar para que essa manifestação, esse plano de salvaguarda, desse continuidade, né? Temos um convênio firmado com o IFAM, aguardamos uma assinatura do convênio, né? E pretendemos fazer esse encontro em Guaraqueçaba em 2011, em 2016, em novembro de 2016. Tá? Eu queria passar para o Beto esteve acompanhando a nossa reunião lá em Cananéia, e queria passar a palavra para ele dar uma reforçada. Bom dia. Essa reunião que a gente fez em Iguape foi uma reunião muito produtiva, foi uma determinação do secretário Fiani, que a gente, a partir desse ponto, participe efetivamente desse GT de trabalho. Então a gente tem tabulado uma conversa muito próxima com o IFAM, na pessoa do Juliano, e para esse encontro de Guaraqueçaba em novembro a gente deve entrar com parte da produção. A gente vai ainda seguir com essas tratativas, né, Leandro? A gente teria uma reunião marcada com a prefeita por esses dias, mas vamos fazer a reunião conjunta com o IFAM. Então, da parte da Secretaria da Cultura, o posicionamento é de realizar em conjunto esse terceiro encontro e, a partir daí, na medida do possível, alinhar as estratégias do IFAM e desse grupo de trabalho de salvaguarda dos GTs com as políticas de patrimônio, em particular a política de patrimônio imaterial, que eu acho que será assunto para o segundo momento dessa nossa reunião aqui, que serão os grupos setoriais. Em todo caso, a Rosinha, coordenadora da área, se encontra aqui. Eu não sei se seria conveniente, se você gostaria de situar em que ponto estão as nossas políticas de patrimônio, em particular relacionadas à área de patrimônio imaterial, porque eu acho que esse será mais ou menos o nosso trabalho, como fazer um alinhamento entre aquilo que são as nossas políticas, não só com a salvaguarda do patrimônio ligado ao fandango, mas também as demais manifestações tradicionais do Paraná, que eventualmente possam ser contempladas numa política maior. Mas especificamente sobre isso, então, informo o Conselho que a Secretaria de Cultura é parceira dessa iniciativa, já estamos trabalhando juntos e o próximo passo é trabalhar efetivamente na produção do terceiro encontro. Agradecido desde já, grato pela resposta.
dia a todos. Então, não, eu fico até rapidinho. É só para informar que a Secretaria da Cultura já há alguns anos desenvolveu um instrumento legal, né, para o registro do patrimônio imaterial, porque até assim, como esclarecimento, nós temos uma das leis de tombamento mais antigas do país, né, a Lei 1211 de 1953, mas esse não é um instrumento para o registro dos bens de cultura imaterial. E nesse sentido, então, tomamos com base no decreto nacional, né, do ano 2000, baseado nele, produzimos com a assessoria jurídica da Secretaria esse instrumento e ele encontra-se para homologação, acho que está na Diretoria-Geral da Casa Civil, em algum momento e muito próximo, ele deverá ser objeto de aprovação, né, pela Assembleia, e aí nós já poderíamos então começar a atuar nessa área de registro do patrimônio material paranaense, né? E eu acho que é fundamental porque o nosso patrimônio material é extremamente representativo e nós não podemos deixar, já que temos uma das leis de tombamento mais antigas, não podemos deixar de ter a lei de registro do imaterial, né? E também gostaria de dizer que eu fui a relatora do processo para o Registro Nacional do Fandango. À época eu compunha como titular o Conselho, agora eu sou somente suplente, mas eu estava como titular no Conselho Nacional do Patrimônio e recebi essa grata incumbência de fazer esse relatório e que, por fim, foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro. Tem um conselheiro que gostaria de falar. Seu nome, por favor, que eu ainda não decorei o nome de todos. Bom dia, meu nome é Marcos Xavier Ribeiro, sou conselheiro do litoral, né, na verdade, e eu trouxe aproveitando o gancho do Kemi, do nosso amigo, ele trouxe um pequeno regalo da Fundação Municipal de Paranaguá, que foi esse CD que foi gravado com os 4 grupos de fandango, né, e mais um pequeno, só para dar uma brilhantada na fala do nosso amigo e dizer que nós estamos imbuídos realmente na salvaguarda do fandango. Tá? Muito obrigado. Obrigada. O fandango que eu tive com o pessoal de Paranaguá, tive com alguns grupos de fandango, tive ali que fica aqui em Curitiba, onde o pessoal se encontra, como é que é o nome ali? Com Aurélio Mandiquera. Estive lá junto com eles e foi-me colocada uma demanda de ter um espaço, a Casa do Fandango em Paranaguá. Então isso está como exigência minha para comigo mesmo de construir essa Casa do Fandango. Eu já falei com vários secretários aqui do Estado e a gente vai lutar para que isso vire uma realidade, a gente tem essa Casa do Fandango. Então é uma luta minha pessoal. Eu espero que eu consiga. Só para contar para vocês. Bom, eu estou inscrita, então eu vou falar rapidamente um pouquinho, porque eu fico... primeiro, quando eu peguei esse material, me emocionei muito de ver a materialização de um registro importante do nosso Estado. Segundo, eu queria compartilhar com esse conselho que eu venho trabalhando junto ao MEC na construção da base comum curricular nacional, e a questão do patrimônio material e imaterial é um tema de extrema importância. Então, neste momento, quando a gente observa, né, um conselho como este, tomando providências para salvaguardar a nossa cultura, o fandango realmente ele representa nossa história paranaense e, ao mesmo tempo, dentro de um marco regulatório que está na cultura e que está também na educação, o que significa que nós, enquanto conselheiros da cultura, de um Conselho de Cultura, temos que fazer interlocução com a Secretaria de Educação e com o Conselho de Educação para que este conhecimento transite pelas escolas e pela educação básica. É fundamental. Então, eu acho que essa é uma missão e a gente tem visto aí muitos trabalhos circulando. Inclusive, eu tenho a grata satisfação de dizer que o Festival de Música de Londrina vai levar
o grupo Fandango Mandiquera, né? Mandiquera, para ser uma das nossas atrações, mas não só como uma atração, justamente para poder colocar na roda a importância deste patrimônio simbólico, desse patrimônio musical, desse patrimônio que conta a nossa história e une gerações. Então, eu queria, como professora, dizer da minha satisfação, como musicista mais ainda, e dizer que eu pretendo estar participando bem de perto para que a gente possa, de fato, implementar essa política de salvaguarda desse bem nosso. Parabéns a todos. Tem alguém inscrito? Você pode falar seu nome, por gentileza, para ficar gravado? Bom dia a todos, sou a professora Deise, da Universidade Federal do Paraná, e represento aqui as universidades federais do Estado. Eu estava comentando com o Leandro que nós temos um grupo de estudo na universidade que tem acompanhado, né, os trabalhos lá na FUNPUL. O professor Ari é um dos nossos professores mais atuantes nessa área. Eu estava comentando com o Leandro porque eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar no projeto Mais Cultura nas Universidades, o Ari nos trouxe um exemplar de uma cartilha que foi elaborada, né, sobre o fandango no Paraná, que foi uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação, e essas cartilhas eram para ser distribuídas nas escolas para serem trabalhadas, né, pelos professores. No entanto, infelizmente, essas cartilhas acabaram ficando meio perdidas, né, o projeto ficou ficando meio perdido por conta da falta de uma política mesmo de informação para que os professores soubessem fazer o trabalho nas escolas, né. Então, talvez resgatar um pouco da história desse trabalho, não necessariamente a mesma cartilha, mas pensar que já houve uma tentativa, uma formulação de material que ficou muito, muito interessante, né, que representa, eu acredito, né, a parte dos grupos, né, que a gente tem de fandango, e que eu acho que seria interessante a gente recuperar esse trabalho, valorizar quem produziu, né. Eu acho que seria importante resgatar, acho que fazendo gancho com a sua fala, já tem uma produção para isso. Que a gente pode convidar para uma próxima reunião o presidente do Conselho Estadual de Educação, o Dr. Oscar Alves, para que ele possa vir conversar com a gente mais sobre esse assunto. Eu acho bastante importante, né, Beto? Esse assunto e outros, né? A ideia é que o Conselho Estadual de Educação tenha bastante sintonia com as metas que tangem tanto o nosso Conselho como o Conselho Estadual de Educação. Porque nós temos um plano nacional, nós temos um plano estadual, tanto de educação e de cultura. E eu acho que esse é um momento muito especial, muito único para a gente poder implementar. Você diz, as cartilhas estavam prontas, mas o que não funcionou? Alguma coisa não está sendo valorizada, talvez até as pessoas não tenham atinado da importância desse material e o conhecimento que ele carrega, né? Então, eu acho que é um momento bem importante para a gente discutir currículo, abrir as portas das escolas para a cultura entrar, para a comunidade entrar, porque este é um grande entrave da educação básica. Eu digo isso porque eu trabalhei com isso a vida inteira. Então, eu acho que é um momento bem importante. E aí, quando a gente vê uma produção dessa, mais ainda, porque a gente não vai ficar falando só teoricamente, metodologicamente, a gente vai falar de fatos, de grupos, de pessoas que existem e estão aí produzindo cultura, às vezes a duras penas, né? Então, eu acho que vai ser importante nós termos aqui o Dr. Oscar Alves para saber que este conselho está empenhado em fazer uma educação voltada para a diversidade cultural. Bem, então, mais alguém gostaria de se pronunciar sobre esse assunto? Nós teríamos agora, então, como próximo ponto, a aprovação e assinatura da ata da reunião anterior. Todos receberam e se colocaram, nós observamos, então está tudo correto. Então, depois nós passaremos, então, a lista para assinatura. Passamos em... Pois não? Na verdade, quando foi colocada a ata, eu lembro que eu fiz algumas colocações, mas depois eu, pelo menos, não recebi com as alterações. Laura, eu lembro que eu fiz sugestões de alteração na ata, eu fiz alguns apontamentos, mas eu não recebi depois essa ata
para eu poder ler e ver se aquilo que eu tinha falado foi incluído ou não. Então, assim, porque na verdade eu nem cobrei mais, porque você vai ser lida na reunião. Então, se vai ser só assinada, me desculpa, eu não concordo. Eu acho que ela tem que então ser lida. Então, nós inserimos as suas sugestões, mas de qualquer maneira, se é seu pedido, faremos isso, Laura. Mas Pois você não quer dar uma lida, ver se está colocado isso? Não, porque assim, Dar uma pausa agora para quem quiser ler. eu não recebi ela alterada, entendeu? Alterada. Então, se ela não foi, se eu não recebi alterada, é mais que normal que ela seja lida novamente. Se nós tivéssemos recebido com as alterações, a minha leitura é que não precisaria ler aqui. Bastava ver se alguém tinha alguma outra reformulação. Não tendo, você já assinaria direto. Como não recebi, eu gostaria que ela fosse lida. A Solange está dando uma sugestão aqui para a gente, porque nós temos uma pauta extensa e importante, a gente pode passar para vocês por e-mail e após então a leitura assinamos à tarde. Pode ser, Laura? Eu acho muito importante a sua colocação. Peço desculpa em nome, eu que sou secretária, né? Então às vezes a gente não dá conta de tudo, mas enfim, é muito importante que para assinar a gente realmente leia a ata e principalmente quem propôs modificações. Então, para a gente não, digamos, atrasar os trabalhos, então, você aceita essa proposição, Laura? Tudo vai ser. Muito obrigada. Então, vamos então para o próximo ponto de pauta, que seria o assunto do resultado do edital número 1, 2014, do Profice. E aí eu passo então a palavra para a Renata. É Renata ou? Renata e equipe. Porque assim, a Renata e o Beto, eles estão acompanhando de perto o Profice, e eu acho importante a fala deles, porque eles têm um amor muito grande pelo nossa lei. Enfim, eu acho importante eles passarem esses dados para nós. Amor é a palavra mesmo, porque é uma alegria o resultado desse edital e assim, compartilhar com esse conselho, porque foi construído junto com o conselho, com a comissão do Profice, com os outros coordenadores, Maurício, Ana Maria. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Enfim, saiu o resultado e foi o resultado que a gente esperava mesmo. Realmente as ações foram descentralizadas. Então, assim, o resultado, assim, a cada vez que a gente vê os números desse edital, conseguimos, assim, foi uma vitória da equipe toda, do conselho, da comissão do Profice, da equipe da secretaria, assim, gratidão e vitória mesmo. A gente tem que comemorar esse edital. Então, eu vou apresentando, aí depois vocês façam as perguntas. Pode ir, Pedro. Então, dos 703 projetos que foram inscritos, 174 projetos foram contemplados e 135 projetos classificados. Os classificados acima de 7 e os contemplados foram selecionados a partir das suas áreas culturais, das suas áreas de abrangência, das suas faixas orçamentárias e pela nota. 40 desses projetos vão ser realizados em cidades até 20 mil habitantes, 36 projetos em municípios de 20 mil a 100 mil habitantes e 98 para cidades acima de 100 mil habitantes. Então, os projetos vieram de propostas de 75 municípios, com a proposta de realização de 950 atividades culturais em 209 cidades paranaenses. Essas ações são todos os tipos de ações oriundas dos projetos. Assim, um projeto, por exemplo, de restauro, tem junto formação, circulação de palestras, tudo que for proveniente daqueles projetos. Então, esse é o total das ações a serem realizadas. O resultado por área, aí o número de projetos contemplados por área, o total em recursos e a porcentagem dos 25 milhões.
Legítima. Literatura, música e ópera. Também 39 projetos de literatura, 90 projetos de música, um projeto de ópera. Também com os valores e respectivas proporções quanto aos 25 milhões. Cogite. Patrimônio material e imaterial, povos, comunidades tradicionais e culturas populares e teatro, também com os projetos contemplados e proporções, valor proporcional, né? Pode ter. Aí são aqueles mesmos números e o total, 174 projetos, o número de projetos por área, os valores e as porcentagens. Então, os projetos foram contemplados de acordo com aquilo que eu mencionei antes. Então, o valor dos 25 milhões, a princípio, foi dividido igualmente. Então seriam 2,5 milhões para cada área, e aí, conforme a demanda, isso foi dividido, porque algumas áreas, infelizmente, a gente teve poucos projetos apresentados. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante agora na formação para elaboração de projetos. Esse primeiro edital que a gente viu que ele é um edital diagnóstico mesmo, de todas as áreas, das macro-regiões, como é que isso se comportou, de onde que vieram os projetos, porque assim, ele foi feito todo pelo Cisprofice, o edital, e ele nos mostra, assim, a gente pode fazer qualquer tipo de filtro. Então, assim, da onde que vieram os projetos de patrimônio? Eles são relacionados à formação, a restauro de patrimônio material. A gente pode fazer qualquer tipo de filtro, que vocês podem demandar isso também. Então, ele é um edital diagnóstico. Além do resultado ser muito bom, ele serve para isso também. Pode ir. Agora, o resultado por macro-região. Então, olha, dos Campos Gerais, nos 23 municípios, 16 municípios vão ter ações acontecendo ali. 68 ações culturais. Centro-Sul, 49 ações culturais em 21 dos 39 municípios. Região Metropolitana, 339 ações culturais, 26 dos 28 municípios. E isso também foi uma surpresa, porque a gente vê tantas ações na região metropolitana, a gente pode pensar, a maioria em Curitiba, né? Sim, a maioria é em Curitiba, mas atingiu 26 dos 28 municípios da região. Litoral, 146 ações culturais, em 7 dos 7 municípios, em todos. Nordeste, 114 ações culturais, em 38 dos 93 municípios. Noroeste, 108 ações culturais, em 60 dos 114 municípios. Oeste, 68 ações culturais, em 23 dos 52 municípios. E Sudoeste, 58 ações culturais em 18 dos 43 municípios. Então, assim, só antes de passar para o próximo, para o cronograma, então, assim, o objetivo inicial desse edital era a descentralização, e realmente a gente conseguiu. Então, assim, o resultado foi de 43% para cidades até 100 mil habitantes. O nosso objetivo era 60% dos recursos para cidades até 100 mil. Então, o que a gente viu nisso? Que precisa mesmo ser feita uma ação de formação, de elaboração de projetos em todos os municípios. Até porque nesse edital também foi permitido que o proponente fosse de cidade diferente da ação do projeto. Mas a gente quer que aconteça que o proponente seja do próprio município, porque vai saber o que fazer lá, vai ter os contatos. Então, a gente fez dessa maneira para que acontecesse mesmo no estado inteiro, porque já sabíamos dessa defasagem para a elaboração de projetos. O nosso retorno quanto ao sistema foi assim excepcional, ele funcionou muito bem. O nosso plano futuro é que os municípios usem esse mesmo sistema, porque ele funciona muito bem, ele é de uma transparência, assim, ele é
muito claro e muito transparente mesmo, porque qualquer coisa pode ser consultada e fica registrado lá. Todo o histórico do projeto fica registrado desde a sua inscrição até depois na realização do projeto. O acompanhamento vai ser feito pelos membros do conselho também, prestação de contas, tudo, fica tudo registrado lá. Secretário, se vocês quiserem, o Sérgio, junto à FEF, pode ser parceiro da Secretaria de Cultura para fazer oficinas no interior de formação, de explicar, de ensinar como é que se faz esses projetos para os artistas e explicar também para os empresários. A gente fez um pouco isso com a Lei Rouanet, podemos fazer, ser parceiros com vocês em questão porque é uma lei nova, né? As pessoas não entendem a estrutura e às vezes, muitas vezes vai no conforto, às vezes não lê direito de tal, faz da maneira como uma lógica que tem na cabeça já foi pré-formatada da Lei Rouanet, da Lei Municipal daqui de Curitiba. Então, a gente se coloca assim como parceiro para ajudar, tá? Tem essa questão, assim, muitos projetos porque assim, é o primeiro edital de lei de incentivo estadual. Então, muitos projetos foram pensados como municipal. Então, assim, pensando em Curitiba, nessa maioria, sendo municípios maiores, em Londrina, em Maringá, sem pensar que é um edital estadual, que o objetivo dele era esse, né? Então, assim, por exemplo, os projetos que concorreram na mesma faixa orçamentária e na mesma área de abrangência, a mais de 100 mil, foram prejudicados, assim, tiveram notas muito altas e ficaram de fora, porque a concorrência era muito alta, realmente. Então, assim, quem propôs projetos para os municípios menores, entrou, que era essa a ideia. Então, bons projetos em todas as áreas, isso a gente ficou também bem. Mas, assim, a lógica do edital é essa, é um edital e é o primeiro edital estadual, então é um aprendizado para todos, até nas outras esferas, nas outras secretarias, é o primeiro para todos, é o primeiro em renúncia fiscal, não tem nem no esporte, nem é o primeiro de renúncia fiscal de ICMS no Estado. Então, assim, aprendizado, a gente está construindo ele à medida que está realizando. E é isso, parcerias nesse sentido de formação, com certeza, aquela parceria com o governo federal também, acho que é isso. Pedro, pode. Então, esse é o cronograma. Nós publicamos agora no dia 1º o resultado dos projetos contemplados e nós publicamos, então, os projetos contemplados e os classificados. Os classificados serão contemplados e poderão captar se houver desistência na medida da ordem, por área, por faixa orçamentária, na mesma sequência. O prazo tem uma documentação complementar por área e por categoria, são documentações específicas como questões de direitos autorais, de autorizações, são documentações específicas por categoria. Vão ser entregues até o dia 4 de maio, essa habilitação de documentação até o dia 4 de junho e a emissão dos certificados 12 de junho, nossa data prevista. O cadastro de incentivadores vai ser feito a partir do dia 13. Então, assim, eu vou ir até o final e explico para vocês essa parte. E o acompanhamento e fiscalização também. A partir do início do edital, o nosso trabalho de acompanhamento e fiscalização já começa. E a prestação de contas à medida que os projetos forem entregues. O cadastro de incentivadores, vocês devem estar com essas dúvidas e as pessoas já perguntando. Depois eu tenho ela mais detalhada para quem tiver perguntas mais específicas, mas assim, a partir dessa habilitação dos documentos e do cadastro das empresas incentivadoras, a gente vai cadastrar todos os projetos no sistema e as empresas incentivadoras também vão se cadastrar. E lá no sistema eles vão escolher os seus projetos, vão ter acesso aos projetos inteiros e vão escolher lá. No próprio sistema eles vão gerar um boleto, um comprovante de pagamento, vão realizar o pagamento
E isso vai ser já informado para a CEF, tudo dentro do sistema. Aí eu não sei se o Fê fala um pouquinho melhor disso, mas a gente está fazendo já um trabalho de contato com as empresas incentivadoras, e a ideia é essa, mostrar como é que funciona o sistema, facilitar para eles também. Que a gente está fazendo essa articulação tanto com o da Cipiana, que vai dar um suporte para a gente nesse sentido, a Associação Comercial do Paraná e as empresas estatais. Então essa reunião vai ser super importante para passar para eles como é que vai funcionar e como eles vão poder escolher os projetos. A Secretaria de Estado da Cultura não quer ajudar na escolha do projeto, a gente quer só apresentar as partes e as partes se entendem. Esse é o objetivo. É isso, gente. Vocês têm perguntas sobre... O Cirilo estava aqui antes. Cirilo Barbizan, da Regional dos Campos Gerais. A Secretaria de Estado da Cultura está desenvolvendo um sistema muito importante, né, de organização desses editais todos, e há algumas cidades no estado que também têm as suas leis de incentivo municipais, que poderiam, inclusive, na sequência, assim que esse sistema estiver maduro, né, que esse sistema possa ser disponibilizado também para essa cidade, porque a forma com que está sendo feito, online, com toda essa transparência que há, e as cidades, de modo geral, não têm, digamos assim, competência técnica para desenvolver, ou até teria, mas é um caso assim, que é um custo relativamente alto. Como a Secretaria já está com esse sistema já bem avançado, eu acho que, se fosse possível, né, abrir uma forma de como as cidades poderiam também trabalhar com esse mesmo sistema dentro das suas leis municipais de incentivo. Então, assim, Cirilo, assim, desde o princípio, a ideia é de um sistema estadual de cultura mesmo, que os municípios pudessem usar, que a gente tivesse uma base comum de dados, de agentes culturais, que pudesse todo mundo acessar isso e usar essa base comum. Então, desde o princípio, é essa a ideia, isso permanece. A Fundação Cultural de Curitiba está com seus editais, agora eles estão em consulta pública, e é isso também, é muito bacana, assim, porque eles estão em consulta pública pelo sistema, que é o Sistema Estadual de Cultura. Então, assim, a Fundação está usando como piloto, porque é isso, a gente foi desenvolver na medida que está fazendo, ele está sendo desenvolvido. A gente não tinha o nosso terminado ainda, então na Fundação Cultural ele está sendo usado como piloto, mas está sendo usado, um já foi concluído e os outros estão agora, um pacote deles de edital em consulta pública. E a ideia é abrir isso. A gente tem um limitador aí de número de pessoas para atender aos municípios. Tanto na Celepar, que são só 2 pessoas que desenvolveram esse sistema e trabalham com a gente, um analista e um desenvolvedor mesmo. E, então, assim, eu estou querendo até, eu pensei em fazer assim, um GT desses municípios que têm interesse, a princípios que já tem lei, que já estão assim, já poderiam começar agora já, para a gente pensar em como fazer isso, sabe? Até junto com a própria Celepar, aqui na Secretaria, ver como que um município pode ajudar o outro a fazer isso. Mas a ideia é essa, porque assim, isso também tem uma lei específica de cessão de software no Estado que precisa haver um convênio. Então a gente precisa pensar isso, porque tem todo um custo. Um custo de armazenamento de dados, tal. Então eu acho que cabe a gente montar um GT do sistema e conversar sobre esses detalhes todos, porque assim, são 399 municípios, assim, mas não são todos que têm lei. A gente pensar isso de uma forma mais, talvez ir gradativamente, um de cada vez e pensando os mais. Uma resposta complementar, ainda é sobre a mesma questão, só para complementar. O Pedrinho abriu o sistema ali, e desde o começo enfim, dessa sequência de gestões, um dos propósitos era realmente criar um sistema estadual de cultura. Então, provavelmente no período da tarde, no grupo de trabalho
de regionais de cultura, a gente deve entrar um pouco no mérito de quais metas do plano, incluindo eventuais ações objetivas,